Em Josué capítulo 10, versículo 12, 13 e 14, texto que eu gosto muito e tenho meditado e visto a intervenção sobrenatural de Deus na terra por meio da palavra de um homem. Josué, no meio de uma guerra, de uma batalha, ele ousadamente fala com a natureza. Natureza esta criada por Deus e que Deus deu autoridade ao homem. Em Gênesis 1, 28, a seguir nós vemos Deus dando ao homem autoridade sobre todas as coisas criadas, né, para administrar, para fazer funcionar corretamente. E nós vemos ali Josué, ele assumindo a sua identidade de filho de Deus na terra. No meio daquela batalha, ele ordena ao sol, ele ordena à lua que parassem naquele ponto exato, para que ele e os seus soldados tivessem mais tempo para vencer aquela batalha. E eu quero me dirigir a você hoje, que talvez esteja passando aí, ou está passando por batalhas da vida, né? Sem saber o que fazer. E esse texto aqui, ele nos mostra Josué simplesmente declarando ao sol, né, a lua. A Bíblia diz que então Josué, ele falou ao Senhor e disse perante os olhos de Israel: sol detente em Gibeão e lua no vale de Ajalon. Ele, diante de Deus, ele proclama isso. E a palavra de Deus diz que essa forma ousada de Josué falar dessa forma, né, que não foi ali uma oração, mas foi uma declaração de fé, uma ordem que Josué expressa, ele dá essa ordem à natureza, né? A Bíblia diz que Deus atendeu, Deus interviu. Quando Josué ele fala isso, ele não está mandando em Deus, ele está simplesmente pedindo, em concordância com aquilo que Deus já havia dado ao homem, que era autoridade sobre as coisas criadas. Veja como é importante o entendimento. E eu quero ser breve nessa palavra, mas eu quero dizer para você que está passando por batalhas, por lutas, nesse momento da sua vida. Quero tirar umas lições desse pequeno texto da palavra e que nos traz algumas lições, né? A primeira delas é que Josué, ele precisava de mais luz para que ele pudesse vencer aquela batalha. E talvez é exatamente isso que você, nesse momento da sua vida, no momento que você está passando, precisa de mais luz. Paulo, ele diz em Efésios, no capítulo 1, versículo 18, na sua oração, ele pede para que Deus abra os olhos do entendimento da igreja de Éfeso, dos crentes daqueles dias. E Paulo, ele faz isso, e quando ele ora a Deus pedindo entendimento para aquela igreja, para que os olhos do coração fossem iluminados, Paulo está falando de clareza, de discernimento. É o que Paulo está pedindo. E talvez seja exatamente isso que você precisa nesse momento da sua vida. Mais luz, mais entendimento da palavra de Deus, mais entendimento daquilo que é a sua identidade em Cristo Jesus. Você que já entregou seu coração, sua vida para Jesus, você precisa simplesmente ser ousado para chegar diante dessa situação e você abrir a sua boca e você fazer o que Josué fez. É assim que nós devemos agir no momento crítico da nossa vida. E não murmurar, não nos acovardarmos diante de uma situação, cruzarmos o braço e vermos o que vai dar. Não. Josué teve a percepção, ele pediu mais luz, ele pediu mais tempo, para que ele pudesse sair vitorioso daquela batalha. A Bíblia diz que Deus atendeu aquele pedido de Josué. O sol parou, a lua também se detiveram naquele momento. E houve um dia muito maior na face da terra. Isso é provado cientificamente.
não é? Então, uma segunda coisa que eu quero dizer para você. A Bíblia diz em Hebreus 4,16: cheguemo-nos com confiança ao trono da graça. Olha o que a palavra de Deus diz para nós ainda no Novo Testamento, não é? Que é o texto que nós precisamos guardar no nosso coração e buscar entendimento. Em outros textos, ao invés de cheguemos-nos, diz aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha que coisa fantástica. Deus é poderoso, o Espírito Santo sabe como nos guiar, como nos direcionar. Ele está nos dando a condição, nos abrindo o entendimento para chegarmos diante de Deus com confiança. E foi isso que Josué fez. Ele não chegou timidamente diante de Deus. Ele chega e ele ordena a natureza, ao sol e à lua que parassem. Falando isso diante de Deus. A palavra diz que ele, na presença de Deus, ele faz isso. E Deus então concede essa graça a Josué até que ele então pudesse ter vitória. O versículo 13 dizia: o sol se deteve até que o povo se vingou dos seus inimigos. Até que Josué avançasse, até que o inimigo não tivesse mais força. Eu não estou falando aqui de pessoas, de inimigos. Aqueles dias as batalhas eram espirituais, mas também físicas. Eram guerras. Mas existem inimigos hoje que talvez estejam tentando avançar contra a sua vida, que são inimigos chamados depressão, que são inimigos chamados dívidas, que são inimigos chamados doenças. Não é? São inimigos que tentam avançar contra você, são inimigos que jogam setas na sua mente para tentar te menosprezar, se desfazer de você, levar você a pensar que você não é nada, não é ninguém, não é? Como alguns até proferem, abrem a boca e dizem: olha, eu não sou nada. Não, você é alguém precioso aos olhos de Deus. Se não fosse por você, por mim, Deus não tinha enviado Jesus para nascer, sofrer naquela cruz, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Você é precioso aos olhos do Senhor. E essa batalha não é para que você saia desmoralizado, desmoralizada. Essa batalha é para que você avance com fé e com ousadia, como fez Josué, e você saia vitorioso até que os seus inimigos, eles todos que têm te afrontado, eles sejam derrotados diante de você. Então, a interferência de Deus, ela veio por causa da ousadia de Josué. Porque Josué falou com fé, com ousadia, acreditando, crendo que Deus traria resposta. Por isso é importante demais para mim e para você, como diz Romanos capítulo 10, onde diz: se com teu coração creres e com a tua boca confessares, falar, né, você será salvo. Você vai fazer confissão para a salvação. A palavra salvação é uma palavra ampla que nos traz direcionamento para uma vida abençoada, curada, próspera. Uma vida abundante, que é o que Jesus veio nos dar. Então, está passando por alguma batalha? Eu quero te animar e te fortalecer. Ainda que cientificamente a Terra que orbita em torno do Sol e da Lua, mas Deus ouviu o coração, a fé, a ousadia de Josué. E ele fez com que a terra parasse e o dia se prolongasse. A luz aumentou e os inimigos foram vencidos naquele dia. Os seus inimigos serão vencidos. O que você precisa fazer? Abra sua boca e declare a sua vitória em Cristo Jesus. E Deus vai fortalecer o seu coração dia após dia. Não pare até que essa batalha seja alcançada, essa vitória seja alcançada, e os inimigos da sua alma, do seu corpo, sejam eles quais forem, os inimigos da sua fé, caiam por terra em nome de Jesus e você saia mais do que vencedor. Deus abençoe, Deus te fortaleça
e Deus alcance o seu coração nessa hora, em nome de Jesus.